Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Então vamos agora para a nossa quarta Masterclass, Criando Harmonia nos seus relacionamentos. E nós vamos falar agora na prática como que funciona o terceiro pilar do relacionamento de casal, né? Que é ter um objetivo em comum. Então, gente, ter um objetivo em comum é você ter filhos, tá? Filho ou filha, tá? Porque quando eu tenho um objetivo em comum, vamos imaginar aqui, ó. Então aqui, ó. Eu vou ilustrar. Esse é o homem, essa é a mulher. Eles formam um casal. E aí eles têm um filho, né? Em comum, que é desse homem e dessa mulher. Então, a partir do momento que esse casal tem um objetivo em comum, o que acontece? Esse homem e essa mulher, conscientemente e também inconscientemente, olham para a mesma direção. Então, olhar para a mesma direção é ter um objetivo em comum. E o objetivo em comum é um filho, uma filha, né? Que não é filha só desse pai nem só dessa mãe, é filha dos dois, né? Os nossos filhos, eu sempre digo para os meus clientes dizer nossa filha, nosso filho, né? Porque é de um homem e de uma mulher. Quando esse casal, por alguma razão, não pode ter filho, é como se ele perdesse essa bênção, percebe? Então o relacionamento automaticamente acaba tendo um peso, tá? Um peso extra, um peso a mais. E esse casal muitas vezes fica impossibilitado, não de ter relacionamento sexual, de ajudar um ou outro, mas ele fica impossibilitado de crescer, tá bom? Então assim, como que eu posso não carregar mais esse peso ou diminuir esse peso? Tendo um objetivo em comum. É onde esse casal passa a nutrir esse filho ou essa filha e aí eles vão crescendo. Quando eu não tenho um objetivo em comum, eu posso criar um objetivo, tá? Como por exemplo uma empresa ou ajudar uma instituição. Ambos os casais vão ajudar uma instituição. E aí o que acontece? Acontece que esse peso diminui, porque eles passam a crescer, porque eles estão oferecendo algo ao mundo. Porque os filhos, eles são para o mundo, são para a vida, né? Então, quando eu nutro algo que é para a vida, que é para o mundo, esse casal cresce porque aí ele está efetivamente contribuindo. Então, se você não tem filhos ou filhas, você pode criar os seus filhos, por exemplo, fazer um projeto em comum, uma empresa, criar assim algo que possa servir ao mundo, servir as pessoas, servir a vida. Tá bom, gente? Muito bem. Então, essa é uma dinâmica que impede o relacionamento de crescer, quando eu não tenho consciência dessa dinâmica. Tá bom, gente? Então, agora, a segunda dinâmica tem a ver com a profissão. Por quê? Porque vamos imaginar que eu já tenho um objetivo em comum. Eu vou colocar aqui um filho. Tá? Só que aí o que acontece, gente? Esse filho, com o tempo, ele vai ir para a vida. E eu preciso nutrir ele. Tá? E a gente nutre com o quê? Com roupa, comida, né? com a casa, enfim, com apoio afetivo, carinho, amor, gratidão. Só que acontece que esse casal precisa estar em harmonia com esse objetivo. E uma das formas de harmonizar é a nossa profissão. Quando a minha profissão tem a ver com a vida, né? E a profissão da minha parceira ou do meu parceiro tem a ver com a vida, fica mais completo. Percebe? Quando essa profissão me ajuda a cuidar do meu filho, quando essa profissão me ajuda a nutrir o meu objetivo em comum com o meu parceiro, e da mesma forma o meu parceiro, ele tem uma profissão que ajuda a nutrir essa criança, que ajuda a nutrir esse projeto. Quando isso está harmonizado, então está tudo certo. Agora, vamos imaginar que o objetivo desse homem, por exemplo, é ele tem uma profissão que não está alinhado com a profissão da mulher, ou a mulher não está alinhada com a profissão desse homem. Então essa criança ela vai sentir falta dos pais. Esse projeto ele vai chegar um momento onde ele vai
carecer de cuidados que muitas vezes os pais não vão conseguir fornecer por conta da profissão deles, tá? Então, assim, se eu vou te citar um exemplo aqui de um casal que eu conheço. Então, esse homem, ele é terapeuta. Então, a terapia é a profissão dele. A terapia serve à vida, porque cuida de pessoas, né? Porque ele atende, ele se coloca no lugar do outro. E aí, a esposa dele é enfermeira, ou seja, ela é obstetra, ela precisa se colocar no lugar das gestantes, então é uma profissão que também nutre a vida. Percebe que esse casal ele está alinhado? Por quê? Porque ambas as profissões, elas servem à vida. Não precisa você ser um enfermeiro e um terapeuta. Você pode, por exemplo, vender comida, você pode plantar, sei lá, mandioca, comercializar algo que faz com que você se coloque no lugar do outro, percebe? E isso tem muito a ver com a harmonia do casal. Quando o que eu faço nutre a vida. Porque daí eu nutro a vida das pessoas e no meu relacionamento eu consigo nutrir o meu projeto em comum, que é um filho, uma empresa, assim por diante. Tá bom? Então é muito importante que a profissão esteja alinhada com a vida. E por último, gente, agora deixa eu mexer os bonecos aqui. Quando algum ancestral passou um trauma muito forte, por exemplo, alguma mulher ficou viúva, ou um homem ficou viúvo, ou o relacionamento não acabou bem, muitas vezes a gente observa assim, a questão dos crimes passionais, né? Quer dizer, um relacionamento acabou em assassinato, um relacionamento acabou muito pesado de uma forma trágica, um casal morreu num acidente. Então o que, que acontece? Ter um relacionamento tem um significado, um fim trágico. E o que, que acontece? Isso porque vamos imaginar, vocês lembram que cada um de nós tem um pequeno peso, uma responsabilidade, tá, para carregar. E aí, essa responsabilidade é o que permite você se relacionar. Vamos imaginar agora aqui, eu vou colocar um estudo de caso aqui, ó. Por exemplo, esse homem, tá? Vamos imaginar lá que o bisavô e a bisavó dele morreram assassinados ou houve algo muito pesado. Eu estou só citando um exemplo porque eu já atendi casos desse em consultório e a pessoa não conseguiu olhar para o amor porque houve estupro, houve assim, quer dizer, o amor tem vínculo com esse tipo de dor: estupro, abuso, violência, morte, sangue, percebe? E aí o que, que acontece? Você recebeu do seu pai e da sua mãe a bênção de se relacionar. Ó, ela está aqui. Só que o que, que acontece? Quando existe essa bênção, quando existe essa história com algum ancestral que sofreu um trauma muito pesado, esse peso é como se ele ficasse aqui na tua frente, ó, percebe? Ó. E aí você não consegue olhar para o amor. Por quê? Porque existe uma história muito pesada que precisa ser organizada, reordenada, agradecida e entregue, né, à geração da qual essa história aconteceu, né? Porque enquanto existe esse peso, a pessoa não consegue acessar a força do relacionamento que é dela, tá? Então a gente herda as nossas histórias. Então o interessante aí é você buscar ajuda, buscar um terapeuta para que você possa organizar esse peso no lugar dele e aí sim, através de permissão, de reverência, de gratidão, você acessar a sua força para se relacionar. Tá bom, gente? Então, traumas ancestrais influenciam e muito na nossa vida. Tá bom, gente? Fez sentido essa aula prática? Eu espero verdadeiramente ter contribuído. Quero dizer também que quando nós temos consciência sobre os nossos relacionamentos, nós temos uma maior chance de ter um relacionamento feliz, uma maior chance de ter um relacionamento próspero e uma maior chance de ter um relacionamento saudável. Porque a partir do momento que eu tenho consciência, eu tenho uma pequena liberdade de não brigar com a minha história, de não brigar com a história do outro, de não enfrentar aspectos que muitas vezes eu não tenho como mudar. Eu apenas posso tomar consciência e através de ajuda, de terapia, né, não digo conviver, mas você vai poder fazer diferente do que muitas vezes o seu avô fez,
do que o seu pai fez. E talvez fazendo diferente você vai ser um pouquinho mais feliz do que eles. E aí os seus filhos não vão precisar passar por esses traumas, né? E esse trauma ele acaba sendo ressignificado. É claro que isso é preciso ter conhecimento para que isso aconteça, tá? Tá bom, gente? Eu espero verdadeiramente ter contribuído com vocês. Indico para vocês lerem o e-book que eu estou disponibilizando sobre relacionamento de casal. É muito importante a gente nutrir o nosso coração com informações leves, com informações que liberam, com informações que nos fortalecem, tá bom, gente? E leiam, tá? Tirem suas dúvidas, eu estou à disposição de vocês. Espero verdadeiramente que esse curso tenha tocado você, tenha deixado sua vida um pouco mais leve. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!